amarela e eu estou me aproximando do cruzamento. Qual é a atitude correta do condutor? Reduzir a velocidade, sinalizar e parar. Mas quem já está na interseção, pode parar? Não. Aí eles continuam. O semáforo SS02 só se encontra em áreas restritas. De quê? Balsas e pedágios. SS03, a foto que aparece é a que está na horizontal, com setas no seu interior. Qual é o nome? Direção controlada. Direção controlada. O semáforo SS04 é controle ou faixa reversível. É um semáforo que a gente encontra em cima da cabine do pedágio e também é um semáforo que é usado para desafogar o trânsito. SS05, ele também tem setas no interior, mas ele é só na cor verde. Então ele tem uma direção livre. O SS06, 07 e 08 tem figuras humanas no seu interior. Então são para os pedestres. Eles são virados para dentro da calçada. SS05, o pedestre está parado. Então é pedestre, a mãozinha, pedestre, pare. E o SS08, ele está dando um passo. Então é pedestre, siga, prossiga. SS09 tem duas luzes na cor amarela piscando de forma alternada, em cima, embaixo, em cima e embaixo. Como que ele chama? É usada na linha férrea. Dupla atenção ou dupla advertência. Linha férrea. Agora, se for o semáforo SS10, ele só tem uma luz piscando sem parar intermitente. Qual é o nome dele? Atenção, é usado garagens e portões de estacionamento. Um silvo breve, dois breves, um longo. De novo, um silvo breve, dois breves, um longo. O condutor do veículo, então ele coloca braço ou antebraço na horizontal, vai virar para braço na horizontal, antebraço na vertical, braço na horizontal para cima e para baixo. O agente de trânsito colocou a palma da mão virada para o lado de vocês. Qual é a ordem dele? Então é a ordem de parada para todos ou trânsito impedido em todas as direções. Qual silvo ele vai usar concomitantemente? É um longo e um breve. Isso, um silvo breve e um longo. Trânsito impedido em todas as direções, não está no livro. Então aqui, ó, se ele fez isso, qual silvo? Um silvo breve e um longo. Trânsito impedido em todas as direções. O agente de trânsito fez isso, abriu os braços na ortogonal. Quem para, quem está na frente. Quem vem quem está aqui, o trânsito está livre. No GA03, pare, estacione à esquerda, ou pare, estacione à direita, conforme o gesto do agente. Quebrar minha unha não pode. Ai, minha mão. Então aí que vai ser os dois silvos breves. Pare, é a blitz. Pare, certo? Agora o GA04, ele coloca braço e o antebraço na horizontal, movimento para cima e para baixo. Qual é? Diminuição de velocidade. Qual o silvo que ele vai usar concomitante aqui? Um silvo longo. Muito bem. O agente de trânsito está com uma lanterna na mão. Quem vai parar? Para quem ele apontar ou direcionar a luz da lanterna. E no GA06, o agente de trânsito está com as costas da mão virada para o lado de vocês. E a ordem é? Siga. Qual o silvo? Um silvo breve. Muito bem. Se o agente de trânsito fez isso, essa ordem para os veículos já estão na interseção? É para os veículos que estão chegando. Quem está na interseção tem que seguir, prosseguir. De que lado é feito o percurso na via? De que lado trafega a motocicleta? Direita. Bicicleta. Quem é aconselhável andar na contramão? Quando que eu posso dirigir na contramão? A ultrapassagem. A ultrapassagem é feita só do lado esquerdo da via? Não. Sim, não. Depende quando o grau for virar para Isso mesmo. É esse raciocínio aí. Então tem uma situação que ele pode ultrapassar pela direita. Quando? Quando o veículo que está na minha frente sinalizou que ele vai convergir à esquerda, eu posso ultrapassá-lo pela... Em vias urbanas ou rurais?
urbanas. Então, lá na rodovia, onde que eu aguardo para fazer uma conversão? No acostamento. Então, eu entro no acostamento da direita para fazer a conversão para esquerda. Muito bem. O acostamento, quanto que eu posso dirigir no acostamento? Trafegar. Posso? Para entrar em lote lindeiro. O que é um lote lindeiro? Jardim das Oliveiras. É tudo que se limita com a via. Veículo de emergência pode? Fazer o quê? Andar no acostamento? De emergência eu acho que pode, mas eu tenho que ver pra você. Confirmar pra você nas infrações, que é muita infração. Aí eu tenho que ver se pode. Certo? Mas os veículos de emergência, eles têm livre passagem, estacionamento, são livres pra tudo. Tá? Depois eu olho pra você. O que você falou? Eu não tô nem chegando, nem mais nada. Só cansado. Larga a mão disso. Cansaço é pros fracos. Deixa eu ver outra coisa aqui. Qual é a distância que eu tenho que manter do veículo que está na minha frente? 2 segundos. E lateralmente? 1,5 metro. Se alguém começa a colar na traseira do meu veículo, eu vou pôr vocês dois separados. Vou ter que ligar pro pai? Não vai comer. Não vai. Só depois que eu der a revisão. Se vocês não ficar quietos, eu vou ficar parando. Aí vocês vão ficar demorando pra comer. Que lanche, que? Imagina. É bom que vocês ficam com fome, vocês sofrem, vocês dão valor, passa lá de uma vez. Porque imagina que delícia, se todo mundo que passar, aí eu vou livrar de tantos. Aí amanhã eu tô só assim no grupo, ó. Remove. Se Deus quiser, eu vou remover um tantão. Hã? Vou remover mesmo, tá louco? Mas vai. Né? Pra chegar mais pessoas, mais caras novas. Aí agora eu quero só ver vocês passar assim, oi, Rafa, tudo bom? Oi. Já cumpri minha obrigação. Se Deus quiser, vamos passar todos. Né? Vamos fazer o possível pra ajudar vocês. Então vamos lá, mas já eu libero vocês pra comer alguma coisa, tá? Então vamos lá. Se perguntar então na hora da prova do Detran, quando que eu posso passar com o meu veículo sobre a calçada ou sobre passeios? Isso, garagem ou área de estacionamento. Aí eu posso passar com o veículo sobre a calçada ou sobre os passeios. Trafegar com a bicicleta. Quando fala trafegar, a gente tá em cima da bicicleta, tô andando, pedalando. Trafegar com a bicicleta sobre a calçada é infração de que natureza? É média. E se o ciclista não tiver habilitação, para onde que vai a infração? Pro CPF dela. Mas se perguntar ao contrário, quando que eu posso trafegar com a bicicleta sobre a calçada? Não, peraí, vamos lá. Quando fala trafegar, gente, tô em cima. Quando que eu posso trafegar? Quando for uma ciclovia. Muito bem, é uma calçada pintada de vermelho. Agora, um ciclista empurrando a bicicleta sobre a calçada pode? Pode. Ele é equiparado a um? Pedestre. Um pedestre pode ser autuado? Qual é o valor da infração de um pedestre? Metade da infração leve. Mas sim, ele pode ser autuado. O pedestre, quando vai atravessar, ele tem que usar as faixas de pedestre, os dispositivos, passarela, esse tipo de coisa. Mas suponhamos que eu tô aqui e a faixa de pedestre lá onde que o Judas perdeu a cueca, lá longe. Eu preciso ir lá para atravessar? Não, mas quando eu vou fazer a travessia, eu faço a travessia na perpendicular, nunca na diagonal no meio dos veículos. Mas o pedestre sim pode também ser autuado. Se perguntar na hora da prova do Detran, se eu tô numa pista de trânsito com várias faixas, de que lado ficam os veículos de grande porte? Direita. Então, de grande porte, os mais lentos, à direita. E a gente deixa a faixa da esquerda para veículos rápidos, que vão fazer a ultrapassagem ou a passagem, e são veículos leves. Mas suponhamos que a faixa da direita aqui seja uma faixa exclusiva para ônibus e tem uma carreta. Aonde que a carreta tem que trafegar? Mais próximo da direita. Então, é a faixa adjacente à direita. Esse adjacente é que é mais próximo, pertinho ali da direita. Os veículos na rodovia, eles têm o quê?
Preferência. Veículos na rotatória também tem preferência. E os veículos num cruzamento não sinalizado, quem tem a preferência é os veículos que trafegam à direita da via ou direita do condutor? Do condutor. Então, se eu tô aqui, ó, segurando a direção, quem vem lá à minha direita tem a preferência de passagem. Agora, uma ambulância, ela tem preferência ou prioridade? O bombeiro, preferência ou prioridade? Os batedores? Prioridade. Os veículos precedidos de batedores são aquelas motinhas que vai fazer a escolta de um veículo aí. Ficar entre os batedores é infração de natureza gravíssima. Então, os veículos batedores, quando fala precedido, o que é isso? Quando alguém está me seguindo, ele tá? Mas quem está me precedendo está na? Então, esse veículo vai fazer como se fosse uma escolta de um veículo importante ou de grandão. Lembra do veículo que precisa de uma autorização especial de trânsito, que ele foge do padrão normal? Então, aí eles são precedidos de batedores. Quando perguntar na prova do Detran, desloquei meu veículo todo para o bordo da direita, o que eu vou fazer? Convergir à direita. Se eu desloquei meu veículo até o eixo central, o que eu vou fazer? Vou virar à esquerda na via de mão dupla. Se eu desloquei meu veículo todo para o bordo da esquerda, convergir à esquerda na via de mão única. Onde que existe acostamento? Vias urbanas ou rurais? Rurais, rodovias e estradas. Quando que eu posso aguardar no acostamento? Quando que eu uso ele? 3 situações. Emergência, convergir à esquerda e retorno. Essas 3 situações eu vou usar o acostamento. Numa via desprovida de acostamento, então não tem acostamento, aonde eu faço uma operação de retorno? Muito bem, então tem que seguir viagem e achar um local apropriado. Um trevo, uma rotatória, um local de retorno. Dentro da cidade, aonde que a gente faz um retorno? Nas rotatórias ou canteiros. Mas aqui mas a prova do Detran aparece como locais apropriados. Qual é a diferença de passagem e ultrapassagem? A passagem eu passo na frente de um outro veículo que vem em menor velocidade do que o meu. A ultrapassagem eu tenho que dirigir na contramão. Aonde é proibido ultrapassar? Faixa contínua, onde mais? Onde tiver a placa de proibido de passagem. Onde estiver proibindo por sinalização. Proibido mudar de faixa de trânsito. Sim, ela substitui também a R7, muito bem. Onde mais? Curvas, aclive acentuado, declive acentuado, cruzamentos, trevos, pontes. E aí caiu na última prova sobre a ponte. E estava falando que a ponte, ela é sinalizada. Então pode? Pode. Se ela é sinalizada, ela está lá permitindo a ultrapassagem? Pode. Então nas pontes é proibido, desde que não tenha sinalização. Porque a sinalização vem acima da regra. Então, se tiver uma placa ou no chão, está permitindo a ultrapassagem, se for na ponte, na curva, onde for, a gente obedece a sinalização do local, certo? Beleza. Parada e estacionamento. Se eu chego aqui na porta da autoescola, imobilizo aqui o meu veículo e o Leandro desce. E eu vou embora, o que eu fiz? A parada. Se eu imobilizei aqui em frente à autoescola, entreguei esse controle pro Leandro e fui embora, o que eu fiz? Um estacionamento. Não entrou ninguém, não saiu ninguém, é um estacionamento. Certo? Quando fala operação de carga e descarga, não precisa descarregar um caminhão, não. Se não desceu ninguém, se não subiu ninguém, é estacionamento. Certo? Classificação das vias. As vias são classificadas de 2 formas. Certo? Dividido em 2, urbanas e rurais. Urbanas é dentro da cidade, rural é fora do perímetro urbano. Então, dentro da cidade, a gente tem 4 tipos de vias. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local. Essa matéria é muito importante para a prova. Essa sinalização, essa velocidade, a gente tem que saber de cor e salteado, porque usa em 3 matérias. Nas normas, primeiros socorros e infrações. Então, isso aqui tem que saber de cor. Então, se perguntar
perguntasse na prova do Detran, é uma via de acesso livre, onde não tem interseções, onde não tem semáforos, nem travessias de pedestre. Que via é essa? Via de trânsito rápido. Qual é a velocidade máxima? 80. Uma via de trânsito rápido, ela é igual a uma rodovia? Não. Ela não tem nada a ver. Ela é aqui dentro da cidade. Nós aqui em Machado temos uma via de trânsito rápido? Não. Não tem. Aqui não. Então, ó, qual seria um exemplo que todo mundo, se já não passou, conhece aí pelos noticiários? Marginal Tietê é uma via de trânsito rápido. Então, ela é totalmente fechada. Certo? Então, lá Oi? Fernando Dias, tá? Não, Fernão Dias é rodovia. Agora, a Tietê, ela é dentro da cidade. Mas é 80 km por hora ali, que o Haddad fez um monte de mudança na... Não, é isso. O máximo é 80 km pela regra. Se tiver uma placa lá na Tietê falando que é 100, você obedece a sinalização. Certo? Não, é que ele reduziu muito ali Então, é mesmo que ele reduziu. Se ele colocou 20, é 20. Por quê? Mas continua sendo via de trânsito. Ela é uma via de trânsito rápido. Sim, porque ela não tem travessia de pedestre. Da quilometragem. Sim. Certo? Então, a gente fala que a sinalização é a velocidade máxima quando não houver sinalização, porque eles podem aumentar ou diminuir ali o lugar, certo? Então, a velocidade máxima numa via de trânsito rápido é 80 e a mínima 40. Uma via principal, ela recebe o trânsito das demais. Ela se parece muito com a nossa Avenida Santa Cruz, que é a avenida aqui da nossa autoescola. Ela é uma via o quê? Arterial. Então, tem travessias de pedestre, tem acesso ao lote lindeiro. Então, se não tiver nenhuma sinalização, qual é a velocidade máxima? 60. E a mínima? 30. Uma via que distribui o trânsito, ela é conhecida como via coletora. Coleta e distribui. Velocidade máxima? Mínima? Uma via encontrada dentro do instituto, dentro de faculdades, manicômios, hospitais, condomínios. São vias o quê? Locais. A velocidade máxima é? E a mínima? 15. Agora, as vias rurais se dividem em duas, rodovias e estradas. Qual é a diferença? A pavimentação. A rodovia é pavimentada, tem asfalto. E a estrada é uma estrada de? Não. Quinta. Então, Tchau, viu? Meu Deus. Boa sorte pra todos. Então, vamos lá. Uma rodovia, se não houver sinalização, é uma rodovia. A velocidade máxima para veículos leves é 110. Falou só rodovia, 110. Para os pesados, 90. Mas tem dois tipos de rodovia. Rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla. O que é isso? Uma pista simples, Machado Alfenas, Machado Carvalhópolis. Uma mão que vai, uma mão que vem. Certo? Se é uma rodovia de pista simples, a velocidade máxima para os leves é 100. E para os pesados, 90. Agora, se for uma rodovia de pista dupla, Fernão Dias, onde os veículos só vão em um único sentido ou só vêm em um único sentido. Os leves vão a 110 e os pesados a 90. Certo? Mas tem na Dutra, por exemplo, tem placas lá de 120 km por hora. Eu obedeço a regra ou a sinalização? A sinalização. Sinalização vem acima de regra. Então você não vai descer lá perto de algum lugar lá e falar assim, essa placa tá errada aqui, vai discutir com alguém, né? Então lá permite a gente trafegar numa velocidade maior. Mas a regra é essa. Então, os veículos leves, a velocidade muda na rodovia. Tem que ver se é pista simples ou pista dupla. Se for uma pista simples, onde a mão só vai, uma mão que vai, uma mão que vem, qual é a cor da faixa? Amarela, porque o sentido é oposto. Na Fernão Dias, onde os veículos só vão de Minas para São Paulo, de São Paulo para Minas, qual é a cor da faixa? Branca, porque é via de mão única. Ela é uma rodovia dupla, mas de via de mão única. Quando a gente fala da estrada, ela também é uma via rural sem pavimentação, é uma estrada de terra. Se não houver sinalização, a velocidade máxima é 60 e a mínima 30. Quando que eu posso usar luz alta? Quando não tiver iluminação pública. Exceto
exceto ao cruzar com alguém ou seguir alguém. Quando a gente cruza, a gente diminui a luz para não dar um ofuscamento no veículo que vem ao nosso encontro, certo? Seguindo também, a gente abaixa a luz, porque senão a luz do nosso veículo vai lá dentro do retrovisor da pessoa e também causa ofuscamento, certo? Aí a gente vai lá e regula o nosso retrovisor se está acontecendo isso. Agora, onde tem iluminação pública? Dentro de túneis, dentro de viadutos, passagens subterrâneas, a gente usa luz? Baixa. Com chuva, neblina e cerração? Baixa. Fumaça na via? Baixa. Muito bem. Agora, se é um túnel e nesse túnel passa vários tipos de veículo, dentro dele a gente usa luz baixa. Qual veículo deve permanecer com a luz baixa acesa ao sair do túnel? Motocicletas e similares permanecem com a luz baixa acesa, certo? Buzina, eu só uso para advertir, para não ocorrer um acidente ou em ultrapassagem. Qual que é o horário proibido de acionar buzina ou sinal sonoro? 22 às 6. Acostume falar 22 que vai ter essa opção lá, tá? 22 às 6 da manhã é proibido e é infração de natureza leve. Deixa eu ver. Usar o pisca-alerta. Quando que eu posso? Emergência e aonde a regulamentação exigir. Você parou no local e tá escrito lá: ao parar nesse local, permaneça com o pisca-alerta ligado. Você obedece a sinalização do local, certo? Pisca-alerta, situação de emergência, onde a regulamentação exigir. Se falar sobre, deixa eu ver, quando tem fumaça na via, a luz é baixa. Eu paro meu veículo? Não. Eu diminuo a velocidade, uso a luz baixa e fecho os vidros de ambos os lados. Mas quando tem vento lateral? Abre os vidros de ambos os lados. Deixar de reduzir a velocidade sob chuva é infração de que natureza? Grave. É grave. Muito bem. Agora, se perguntar na hora da prova, por exemplo, tá chovendo e não tá vendo nada, a atitude correta do condutor é parar o veículo? Tem que procurar um local próprio para parar e imobilizar o veículo. Mas lá na via você tem que continuar. Diminui velocidade, né? E aí observa ainda mais a sinalização, vai observar, vai diminuir a velocidade, porque para não causar acidentes, certo? Mas se tiver lá em opção, parar num local seguro ou apropriado, também é resposta. Tem que ver o contexto da pergunta lá, certo? A buzina, então, ela só pode ser usada quando vai lá e vai advertir no caso de um acidente ou quando eu vou fazer uma ultrapassagem. Usar a buzina de forma prolongada, sucessiva, horário proibido, local proibido é infração de natureza leve. E as buzinas de forma contínua constituem aí poluição sonora, certo? Então a buzina a gente não fica usando a todo momento, para todo pretexto. O pedestre também pode ser autuado. Uma faixa de pedestre é uma faixa horizontal transversal que a gente usa na cor branca. Aonde proíbe estacionamento, usa a cor amarela. Ciclovias ou ciclofaixas? Vermelho. Quando que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro do veículo? Quando for uma caminhonete, aí pode. As motocicletas. Quando tiver 4 crianças. Isso, se você tiver 4 crianças para transportar, qual delas você escolhe para ir no banco dianteiro? A de maior porte, a de maior estatura. Nesse simulado tem um que a resposta não é... Tá diferente mesmo. O pessoal viu isso daí mesmo. Mas na regra, é a de maior estatura. Naquele vídeo naqueles vídeos que você passou, um deles falava 7 anos. Se encaixa em quê? Não, antigamente era 7 anos. Aí a lei mudou. Depois você me fala qual que é, porque às vezes eu nem mando mais, porque mudou a lei. Então, porque a lei mudou. Então, antigamente era menor de 7 anos, inferior a 7. Hoje em dia é inferior a 10, certo? Os motociclistas, se eles estão em grupo, eles podem se espalhar no meio da via? Não, eles andam em fila indiana, um atrás do outro, sempre segurando o guidão com as duas, exceto quando eles param. E quando o motociclista para no cruzamento, qual pé que ele põe primeiro no solo?
O esquerdo. O direito tá no... E ele parado num cruzamento, ele tem que ficar na regra, né? Mas ele tá lá sinalizando, passa o motoboy e arranca o braço. Mentira. Não posso falar isso, gente. Tô gravando, esqueci. Ah, mas vamos lá. Os motociclistas permanecem com a luz baixa acesa durante o dia e durante a noite, usando sempre capacete com viseira e óculos de proteção. Viseira levantada, infração de natureza. A viseira quebrada, trincada ou arranhada é grave. Capacete tem prazo de validade? Qual o prazo? Conforme o fabricante. Ô, Rafa, por exemplo, você pode andar com a viseira aberta dentro da cidade, não? Não, a viseira levantada é infração de natureza. Mas mesmo dentro da cidade? Sempre. Pra mim era só em rodovia isso. Não, a regra é a mesma. Levantada é a mesma coisa. Leve. Era isso mesmo? Então tá certo. É leve. Certo? É infração de trânsito. Deixa eu ver outra coisa aqui. Na página 82 tem uma tarjinha azul aí que tá falando de uma situação que costuma tá caindo na prova e o pessoal fica na dúvida por conta do quê? Quando a gente fala dos ciclomotores, eles não podem trafegar em rodovias e vias de trânsito rápido. Mas se tiver uma sinalização permitindo, pode. Então aí tá escrito aí, ó, se a via de comportar 2 ou mais faixas de trânsito, a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro veículo, outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular na faixa adjacente à direita. Então o pessoal fica na dúvida na hora da prova. Então lá se permitir a circulação de ciclomotor, pode. Então lembra que a gente obedece sinalização e não regra. A sinalização vem acima da regra, tá? O que são autopropelidos? Não é palavrão, não. O que é? É um patinete. Então, é um veículo de mobilidade individual. Esse autopropelido pode trafegar em calçadas, em ciclovias e em ciclofaixas. Na calçada, qual é a velocidade máxima de um autopropelido? 6 km por hora. E lá na ciclovia ou ciclofaixa? 20. Essa foi a primeira questão desse ano, né, na primeira prova desse ano. Falando sobre o autopropelido. Então, ele pode trafegar nesses 3 lugares. Calçadas, ciclovias e ciclofaixas. Porque ele é um veículo de mobilidade individual. Como chama um estacionamento de bicicletas? Bicicletário. Quem autoriza o tráfego dos veículos de tração animal? A prefeitura. Muito bem. Ou o município. Se eu estou num local e nesse local permite andar a trafegar a 110 km por hora, mas está chovendo um dilúvio, eu preciso trafegar a 110 km por hora? Não. Então, toda vez que a gente regula a velocidade, a gente também tem que ver a situação do momento. Não é porque permite 110 km por hora que eu preciso andar nessa velocidade. Eu só não posso também conduzir o veículo abaixo da velocidade da mínima da via. Se pode ser 110, a mínima é 55. Tá? Senão é infração também de natureza mente. Como se divide a direção defensiva? E agora essa parte agora constitui 5 questões para a prova. Como se divide a direção defensiva? Preventiva e corretiva. Qual das duas o condutor tem que ser muito habilidoso? Na corretiva, porque tem que corrigir uma situação que não estava esperando. O condutor que dirige olhando só para frente, ele tem uma atenção? E aquele que é distraído, conversa com o passageiro, dispersivo, e virando a cabeça 360 graus? Difuso. Qual é a melhor atenção? Difusa. Vamos lá. Então, já falei isso daí, já falei. Então, vamos lá. A gente tem que ter uma ciência em 360 graus. Eu tenho que ter ciência quem está na minha frente, quem está chegando perto de mim, quem está se aproximando do meu veículo dos lados. Isso eu tenho que ter uma ciência. Mas imagina você no carro assim, ó. Você vai ver o quê? Nada. Aí você não vê nada. Se você ficar desse jeito aí, vai ficar mais tonto do que tudo. Isso, então você tem que ter uma ciência em 360 graus. Então vamos lá na discrepância da prova.
Se na prova aparecer, qual é a melhor atenção? Letra A, difusa. Letra B, dispersiva. Letra C, fixa. Letra D, defensiva. Eu marco? Defensiva. Mas se ele aparecer lá nenhuma das opções, eu marco? Difusa. Muito bem, pode aparecer dos dois jeitos na prova. Então, a gente tem sim que ter noção em tudo que está ao nosso redor para conduzir um veículo. Geralmente, quem vai lá e arranha o carro dos lados, ele só tem uma atenção o quê? Fixa, ele só olha para frente. Então, você está encostando em qualquer lugar, não está nem vendo, né? Aí, arranha para tudo quanto é lado. Aí, ele tem uma atenção fixa. O distraído, conduzir o veículo usando o celular, é infração de que natureza? Gravíssima. E distraído, sem tomar cuidado, sem prestar atenção, é leve. É leve. Mas não bota a vida de uma pessoa em perigo? Põe. É, porque se você causar um acidente, se tá distraído, causar um acidente. Mas é Vai leve. ser leve? A infração é leve. Agora, se causar um acidente, vai ser outro tipo de situação. Mas a infração de estar distraído no veículo é leve. Então, quando a gente fala assim, ó, bota a risco a vida é gravíssimo, é geralmente, ninguém fala 100%. Certo? Outra coisa que apareceu na prova, ultrapassar os veículos coletivos pela direita. É infração de trânsito? Pela direita é, mas se apareceu pela esquerda? Não, você só vai ter que redobrar a atenção. Então você tem que ver o que está perguntando na prova. Se é ultrapassar pela direita ou pela esquerda. Quando fala lá, ultrapassar enterro, cortejo, desfile, geralmente a gente acha que é gravíssimo. O que ela é? É leve. Certinho. Qual é os fundamentos ou a base da direção defensiva? Lembra do cadê o PH? Conhecimento, atenção, decisão, previsão e habilidade. Essa daí é a base da direção defensiva. Mas geralmente na prova do Detran não pergunta o que faz parte da base. Pergunta o que não faz. O que não está lá? A interação, muito bem. Então aí não faz parte da direção defensiva. Qual que é? A base da direção, conhecimento, atenção, decisão, previsão e habilidade. O que não faz parte é a interação. Aparece lá como resposta da prova. Isso é fundação da direção defensiva? Isso é o fundamento da direção, ou base da direção defensiva, certo? Quando eu alio conhecimento, que é o que vocês estão ganhando aqui no teórico, com a prática, que é o que vocês vão fazer lá na rua, vocês ganham o quê? A habilidade. Conhecimento teórico com a prática veicular ganha habilidade. O condutor que dirige com a mão apoiada no câmbio do veículo, ele tem o quê?